18. Confrontando o passado. Enquanto separava os pertences de mamãe, encontrei uma gaveta de uma cômoda antiga, cheia de fotografias, papéis e coisas que tinham valor para ela. Descobri um diário de quando eu era bebê que alguém lhe dera de presente. Levei-o para casa com a permissão de papai. Eu orei um pouco para ter coragem de abrir o livro, porque tinha medo do que encontraria escrito ali. A experiência não foi tão negativa quanto imaginei. Na verdade, encontrei textos escritos à mão por minha mãe. E a respeito das primeiras palavras que proferi, havia esta frase: "O que Storm diz quando eu a coloco no armário?" E uma das coisas que eu dizia era: "Está escuro aqui dentro. Não consigo enxergar nada." A descoberta foi, de certa forma, muito restauradora para mim. Parecia que, em sua insanidade, mamãe achava aquilo normal e admitia ter repetido essa prática com regularidade. Durante aquela caminhada matutina na praia do Havaí, na qual conversei com o Senhor, Ele falou-me ao coração que seria bom eu começar a escrever um livro a respeito de minha vida e sobre como Ele me salvou, libertou e restaurou e transformou. Como Deus deseja libertar cada um de nós das circunstâncias mais tenebrosas e desafiadoras da vida. Eu já havia começado a escrever um livro em meus diários, mas não queria publicar detalhes da vida de mamãe enquanto ela estivesse viva. Sempre alimentei a esperança de que ela seria curada e conheceria tudo que Deus havia reservado para ela. Se eu contasse a verdade a respeito de minha mãe, talvez ela se recusasse a conhecer o Senhor. Eu não queria fazer nada que pudesse impedir isso. Mas senti-me liberada por Deus naquela manhã para contar a história, embora a mamãe ainda estivesse viva. Evidentemente, o Senhor sabia que ela viveria apenas mais um dia. Escrever era o maior prazer de minha vida, porque eu me sentia livre para expor os meus pensamentos. Por meio da escrita, eu podia expressar os meus pensamentos, ideias, esperanças e sonhos mais profundos e secretos. Imaginei que se escrevesse esse livro, encerraria um capítulo de minha vida. Naquele verão, participei da convenção dos livreiros cristãos e um rapaz chamado Bill abordou-me enquanto eu passava pelo estande da Harvard House Publishing, a caminho da editora que publicaria o meu livro sobre saúde e o meu vídeo sobre exercícios físicos naquela temporada. Ele sabia quem eu era e me perguntou se por acaso eu teria outro livro que desejasse publicar, pois sua editora gostaria de estudar a possibilidade de lançá-lo. Sim, a bem da verdade, eu estou escrevendo um livro, mas ainda não o mostrei a ninguém, eu disse. Contei a ele do que se tratava e ele me deu o seu cartão pedindo que eu entregasse parte do livro a ele e a sua editora tão logo estivesse pronto. Concordei. Quando enviei a Bill a parte que eu já havia terminado do livro, a Harvard House Publishing pediu-me que fosse a Oregon, onde a editora se localiza. Conheci Bob Hawkins, fundador e presidente da editora, e todo o seu pessoal. Bill também estava lá. Conheci também Bob Hawkins Jr., recém-saído da faculdade e trabalhando na editora. Eles foram extremamente simpáticos e senti estar no meio de uma família. Ofereceram-me um contrato. Depois que assinei o contrato, comecei a escrever o livro oficialmente. Foi então que o inferno se lançou contra a minha vida. Passei pela primeira e importante experiência de dar início a um projeto para o reino da luz de Deus e senti o reino das trevas atacando-me de todas as maneiras possíveis. Para escrever aquele livro, tive de retroceder e reviver em detalhes tudo o que acontecera.
Tive de experimentar tudo de novo. Foi absolutamente terrível precisar reviver tudo aquilo de forma tão minuciosa para tornar o livro autêntico. Tive de enfrentar cada má lembrança de novo e confrontar cada incidente lastimável e repulsivo. Enquanto escrevia, não houve um dia sequer que eu não tivesse chorado com soluços angustiantes vindos da parte mais profunda de meu ser. Eu sabia que não poderia escrever um livro autêntico sobre a minha vida sem confrontar o passado. Precisei trazer tudo aquilo diante de Deus e perdoar a mim mesma, a minha mãe, a meu pai e as pessoas que desconfiavam do que se passavam, mas nunca tentaram me socorrer. Precisei reviver sentimentos de abandono, tristeza, desesperança, frivolidade, ansiedade, medo e violência, que vieram à tona com força total. Precisei reviver também o ressentimento e a amargura que sentia por ter começado no último lugar da fila e ter de me esforçar o dobro para tentar alcançar os outros. Precisei até reviver a raiva contra Deus por permitir que a situação se prolongasse por tanto tempo. Embora ninguém tivesse orado para que fosse diferente. Até onde eu sabia. Foi horrível, quase sempre mais do que eu era capaz de suportar. Um dia, enquanto escrevia sobre a rejeição que sofri das crianças no parquinho, fato que já mencionei aqui, chorei incontrolavelmente, pois as lembranças daquelas mágoas profundas revelou que a tristeza em meu coração era tão grande que não havia nenhum afeto capaz de curá-la. E naquela altura eu já havia perdido totalmente as esperanças quanto a isso. Eu só voltei a ter esperança quando conheci o Senhor. Senti-me tão arrasada no dia em que estava escrevendo sobre esse fato que liguei para Diana e lhe pedi que orasse comigo. Diana e Andrew estavam morando em outra cidade, distante 1 hora da nossa, quando tiveram um filho. Continuamos a orar várias vezes por semana pelo telefone até o dia que foi detectado um caroço no seio dela durante um exame de rotina. Dali em diante, orávamos quase todos os dias. Fizeram uma biópsia e pediram que ela aguardasse o resultado. É câncer de mama, ela disse ao ouvir a minha voz. Nós duas choramos. Nunca mais mencionei os meus problemas a ela. Oramos quase todos os dias nos meses seguintes, quando ela teve o seio extirpado e reconstruído, e foi submetida a tratamento de quimioterapia e radioterapia. Menos de 1 ano depois, tudo se repetiu, pois foi detectado um câncer no outro seio. Desta vez, depois de 1 ano de tratamento, ela perdeu a batalha e foi morar com o Senhor. Meu sofrimento foi grande demais e tive de cuidar do filho dela de 8 anos até que o pai tivesse condições de criá-lo. Depois de um tempo, eles se mudaram para outro estado onde a vida era mais barata e mais fácil. Depois que terminei de escrever o livro, tive de entregá-lo ao meu pai para que ele lesse e assinasse um documento autorizando a publicação. Havia muitos detalhes íntimos sobre a sua vida que seriam revelados e ele teria de concordar com a publicação. Michael e eu fomos jantar com ele em seu sítio. E papai começou a ler o livro naquela mesma noite antes de dormir. Fiquei extremamente nervosa, imaginando o que ele pensaria ao ler todas as coisas erradas que eu havia feito. Quando me levantei na manhã seguinte, ele continuava sentado na mesma poltrona reclinável, com o livro no colo e olhando através da janela. Disse que ficou acordado a noite inteira e acabara de ler o livro. Meu coração bateu acelerado quando perguntei: "O que você achou do livro?" Ele fez uma pausa e respondeu: "Acho que você fez sua mãe parecer boazinha." Meus olhos encheram-se de lágrimas.
Senti um alívio enorme. De fato, não contei todas as maldades de mamãe por imaginar que os leitores não suportariam tomar conhecimento daquilo. Ela fez algumas coisas revoltantes e, apesar de tê-las de enfrentar novamente, não poderia incluí-las. Agradeci imensamente o fato de papai reconhecer e entender as maldades cometidas contra mim por minha mãe. Ele nunca mencionou todos os erros terríveis que cometi. Após a publicação do livro, a reação foi impressionante. Na ocasião em que o escrevi, não tinha ideia de que o testemunho de alguém saindo das trevas e encontrando a luz teria um significado tão importante para as outras pessoas. A reação foi muito maior do que eu imaginara. Recebi pilhas e mais pilhas de cartas de pessoas do país inteiro que passaram por experiências semelhantes. Elas não haviam lido nenhum livro que mencionasse o assunto pela perspectiva da restauração de Deus e de tudo o que Ele tem para cada um de nós quando nos aproximamos de Sua presença libertadora. Eu não tinha ideia da extensão do estrago e das cicatrizes emocionais que o número enorme de pessoas mantinham escondidos dentro delas todos os dias. O fato mais espantoso para mim foi que eu não era a única. Havia muita gente passando pela mesma situação, e a identificação que houve entre uma e outra foi extremamente útil. Tentei responder a todas as cartas, e fiz isso durante alguns anos, mas depois isso se tornou impossível. Tudo o que eu podia fazer era ler as cartas e os e-mails e orar por quem os remetia, principalmente quando uma pessoa em particular dificultou que eu respondesse daquela época em diante.